Acho que tá bom. Posso pagar um pouco, né? Talvez. As contas estão totalmente apagadas. Tá bom assim? Bom, então vamos retomar o ponto de ontem. A gente estava discutindo, falei coisas gerais sobre a correspondência da SFT e falei que um dos ingredientes fundamentais é que a correspondência da SFT é uma equivalência, né, uma dualidade entre teoria de cordas em 10 dimensões, no caso mais simples, e teoria de calibre em 4 dimensões. Então, o objetivo da aula de ontem, uma boa parte da aula de hoje, vai ser falar um pouco sobre cordas para dar uma noção para você do que é, como é que funciona essa correspondência da SFT, já que ela é baseada na teoria de cordas. Tá? É claro que isso não é um curso especialmente voltado para cordas, mas precisa ter algumas noções, é interessante ter algumas noções de cordas para poder entender melhor a correspondência. Então nós vimos a ação de uma partícula não relativística, depois uma partícula relativística. No caso da partícula relativística, a ação era proporcional ao comprimento invariante ds, né, peso uma constante. E no caso da ação da corda, a gente viu que a ideia central, esse termo aqui, né, esse termo vem da área, né, da área da folha de mundo, da worksheet da corda. A corda está aqui, ela vai andando no tempo, ela forma a folha de mundo. Tinha uma área infinitesimal aqui, uma área infinitesimal localizada no ponto x. Né? Inicialmente eu usei a notação x vetor, depois eu migrei para essa notação mais avançada, que é a xmi, que é a notação relativística, e os índices aqui já sumiram, né? Porque aqui é x ponto, escalar, x', né? Aqui tem um xmi escondido, né? Certo? E o x ponto é a derivada do xmi, né? Em relação a tal, e o x' é a derivada do xmi em relação a sigma. Né? Essa ação, ela é invariante por reparametrização do tal e do sigma. Né? Esse aqui é o termo do produto escalar, vamos dizer, cruzado entre a parte temporal e a parte espacial, e esses aqui são os quadrados da parte temporal e espacial, respectivamente. A gente viu que tem naturalmente, aparece esse sinal de menos, dependendo da métrica que você está escrevendo, a ordem desses termos aqui pode aparecer alterada. E aquela constante ali na frente, né, eu deixei para vocês verificarem em casa, né? E essa constante t sobre c, ela é exatamente a constante que multiplicada por uma área, que essa integral dupla aqui dá uma área. Então essa constante aqui vezes uma área dá exatamente uma quantidade que tem dimensão de energia vezes tempo, portanto tem dimensão de ação. Tá? Essa ação então é a ação de Nambu-Goto, né, proposta pelo Nambu e pelo Goto há muito tempo atrás. Então esse era o ponto que a gente parou na aula passada. Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, é conveniente a gente escrever essa ação de outras maneiras. Tá? Uma maneira interessante é essa daqui, usando uma coisa chamada métrica induzida. Essa métrica aqui então é em 2 dimensões. Tá? Estou usando esse GAB para simbolizar que eu estou em 2 dimensões, e esse eta mini aqui está no espaço-tempo. Tá? Os índices mini, com esse xmi, xni, eles estão definidos no espaço-tempo. O xmi é x0, x1, xd-1, o índice mi. Tá? E esses índices A e B são os índices que estão definidos na folha de mundo.
A folha de mundo ela é bidimensional, sempre, para a corda ela é sempre bidimensional. Tá? E aqui, meu quadro, infelizmente, ele é bidimensional também, né? Mas esses eixos cartesianos representam um espaço a gente vai ver daqui a pouco, a gente vai trabalhar assim, em 26 dimensões. Então seriam 25 dimensões espaciais e uma dimensão temporal. Então estão aqui os índices A e B, eles correspondem justamente a tau e sigma, né? Então esse A vai corresponder justamente ao tau, né? E quando o A for igual a tau, esse sigma é exatamente o tau, né? Esse B também, quando for igual a B, corresponde a uma derivada em relação a sigma. Esse é o parâmetro temporal, esse é o parâmetro espacial. Então, é possível definir uma métrica, um objeto, em duas dimensões, tá? Dessa maneira aqui, tá? Onde esse eta mini é a métrica chata do espaço-tempo, qualquer dimensão que ele tenha. Tá? Então, definindo dessa maneira aqui, né, os termos da diagonal vão ser os quadrados das derivadas temporal e espacial, e os termos fora da diagonal vão ser os termos cruzados. Né? Se você calcular esse determinante, como uma matriz comum, todo mundo sabe calcular, o determinante dessa matriz dá isso daqui. Ora, isso daqui é justamente o que aparecia na ação de Namu-Goto, dentro da raiz quadrada, concordam? Está menos um sinal aí? É exatamente esse cara aqui, né? Certo? Exatamente esse cara trocado, né? Certo? Então, eu posso escrever esse termo como determinante de G ou simplesmente chamar de G. Faltou dizer que isso aqui também a gente chama de G, sem os índices. Então, como isso aqui tem um sinal trocado em relação ao termo anterior, isso aqui pode ser, esse termo todo aqui, a raiz quadrada disso aqui, pode ser escrito como a raiz quadrada de menos G, onde o menos é só para acertar a ordem dos termos. Tá? Isso depende essencialmente de qual é a métrica que está sendo usada, se ela é mais positiva ou mais negativa. Tá? E esse si ao quadrado, ele representa o d tal e d sigma, certo? São esses parâmetros aqui. Então essa ação que a gente obteve, né, na aula de ontem, né, partindo da definição de área, que é como o Nambu e o Goto apresentaram, ela pode ser escrita então, dessa forma compacta. Claro que se a gente só apresentasse essa forma, mas o que significa isso? Né, então é claro que na hora de fazer um cálculo, saber desmembrar esse determinante dessa forma aqui acaba sendo útil, né? Mas essa forma compacta ela também é interessante. Dúvidas? Então, a ação de Namu-Goto, né, tanto escrita de uma forma como outra, é invariante por reparametrizações em tau e sigma, né, como a gente viu antes. Né? Aqui a reparametrização fica escondida, né? Mas nessa forma aqui, está quase explícita, né? Porque aqui a gente tem que lembrar que o x ponto é a derivada de x em relação a tau. Então vai ter um quadrado, d tal quadrado, né? Esse d tal quadrado cancela, né, a reparametrização do inverso de d tal, cancela com a reparametrização do d tal. Isso você pode reparametrizar então d tal e d sigma, a ação vai continuar invariante. Essa é uma propriedade básica que toda ação da corda deve ter essa simetria por reparametrização. Existem algumas simetrias na corda, essa é uma delas. E é comum a gente escrever a tensão da corda como a constante da velocidade da luz dividido por 2π alfa'. Então, em vez de ficar escrevendo a tensão, é só comum botar esse 2π alfa'. E daqui para frente eu vou fazer a constante da luz, a velocidade da luz igual a 1, que é o comum em teoria de campos. Né? Eu vi nas fichas de vocês que quase todo mundo aqui estudou teoria de campos. Alguns estudaram relatividade, mas quase 99% estudou teoria de campos. Então, parece que está tranquilo. Eu vou fazer C igual a 1 daqui para frente, então a tensão para mim vai ser 1 sobre 2π alfa'. Tá? E aí eu vou falar uma coisa histórica, assim, essa conexão não é trivial de ser feita,
mas é importante falar que essa constante alfa', ela aparece também na física hadrônica, então, mas são dois mundos completamente diferentes, né? É porque historicamente as cordas elas surgiram, não como essa teoria geral que a gente conhece hoje, mas surgiram nos anos 60 para descrever hadrons. O que são hadrons? São as partículas que participam da interação forte. O próton, o nêutron, os pions. E se descobriu que, na descoberta experimental, que o momento angular, representado aqui pela letra J, o hadron era proporcional através de uma certa constante, que é uma alfa', a massa ao quadrado da própria partícula. Tá? E aí, se você fizer um conjunto de estados, né, como obedece essa equação, você vai ver que esses estados eles vão se arrumar em certas trajetórias, em certas linhas, que a gente chama de trajetórias, são as trajetórias de Red. Essa constante alfa' aqui, então é a constante de proporcionalidade dessa equação. Ela inicialmente, ou ingenuamente, nos anos 60, ela foi identificada com essa constante aqui, que aparece como o inverso da tensão, a menos de 2π. Mas, isso não persistiu por muito tempo. O que aconteceu foi o seguinte, vou falar um pouquinho mais da história, né? Então, as cordas elas foram propostas para descrever as propriedades, em particular o espalhamento dos hadrons. Tá? É como se a gente quisesse usar a teoria de cordas hoje lá no LHC. Né? Mas aí o que aconteceu? Né? Você pode calcular a amplitude de espalhamento de cordas, né? Seria... talvez mostre essa figura depois. A corda está aqui, uma outra corda está aqui, e a amplitude de espalhamento de cordas ela pode ser representada por uma figura desse tipo. Essa figura ela é comparável ao espalhamento de partículas. Né? Para partículas seria o gráfico de Feynman correspondente, seria isso aqui. Né? Aqui seria uma partícula, que seria outra partícula, elas interagem no vértice, formam um novo estado aqui, uma nova partícula, né, um novo campo, e interagem novamente, separando em dois estados. Aqui seria a corda, uma corda no estado inicial, outra corda no estado inicial. A corda, quando anda, ela descreve a folha de mundo. Né? No caso, a interação é a fusão das duas folhas de mundo numa única superfície bidimensional, né? E uma nova interação, né? São essas cordas se separarem aqui, tá? Dessa maneira aqui. Isso aqui seria uma amplitude de espalhamento de cordas abertas. Né? Poderia ser cordas fechadas também. Se for a corda fechada, aqui seria um tubinho. Tá? Então, a partir desse tipo de objeto, né, ou das cordas fechadas, você pode calcular o que se chama essa amplitude de espalhamento, que é a chamada amplitude veneziana. Eu não vou calcular aqui essa amplitude, demoraria pelo menos uma aula para poder calcular uma amplitude dessa. E não vai ser muito relevante para a correspondência da SFT. Poderia ter alguma aplicação, mas a gente não vai chegar nesse ponto. Então, essa amplitude veneziana, que é a amplitude de espalhamento de cordas, né? Duas cordas, então aqui duas cordas resultando em duas cordas, é o caso mais simples, né? Um dos casos mais simples. Ela consegue explicar corretamente o espalhamento de hadrons nesse regime de Red. Esse regime de Red é um regime de altas energias. Tá? Mas ele não consegue, essa amplitude veneziana, então quando o próprio veneziano, né, foi o cara que, vamos dizer, inventou a teoria de cordas, isso foi antes da ação de Navier, ele estudava, o Veneziano é vivo ainda, o Gabriele Veneziano, ele estuda física de partículas. E ele queria descrever o espalhamento de hadrons. Então ele não sabia como, usando a teoria de campos não se conseguia. Então ele inventou uma fórmula, que é a chamada fórmula de Veneziano, ou de Veneziano, que descreve aproximadamente o espalhamento de hadrons. Tá? Uma fórmula matemática, ele tirou do bolso,
só estudando as simetrias do problema. Tá? Ele chutou essa fórmula, claro, ele chutou sabendo de alguns comportamentos. E esse regime de RED, de altas energias, ele já era conhecido experimentalmente. Então a fórmula que ele bolou já contemplava esse regime. Tá? Só que aí o pessoal, bom, vamos ver se essa fórmula é boa mesmo, né? Então pegaram a amplitude veneziana e testaram outro limite, que é o chamado limite de ângulos fixos. Tá? Seria o equivalente a um espalhamento de duas partículas com um certo ângulo. Depois você aumenta a energia, mas mantendo o ângulo entre as partículas, no estado inicial e no estado final. E aí o comportamento experimental não era conhecido. Né? Aí a amplitude veneziana deu um comportamento e a experiência deu outro. Então ela falhou aqui no regime de ângulos fixos. Tá? E com isso, então a teoria de cordas ela não estava correta, pelo menos naquela formulação original, para descrever o espalhamento de Hadron. Né? Ela não conseguia descrever um dos regimes que eram observados experimentalmente. Tá? Além disso, no final da década de 60, lá no SLAC, em Stanford, né, eles realizaram uma experiência de espalhamento profundamente inelástico, que é a colisão de um próton com um elétron. E aí esse elétron colidindo lá, trocando um fóton lá com o próton, ele testa o que tem dentro do próton. Né? E aí o pessoal ingenuamente, né, naquela época, achou, nós vamos ver as cordinhas dentro do próton, né, o filamento dentro do próton. A teoria de cordas, ingenuamente formulada nessa época, sugeria isso. Mas o que eles encontraram foi uma seção de choque, tá? Ninguém vê o que está dentro do próton, mas você tem que calcular a seção de choque, né? E comparar isso com a sua previsão teórica. Né? A partir da amplitude veneziana você pode calcular a seção de choque. E aí o que eles observaram é que a seção de choque, né, do experimento ela era compatível com a seção de choque com objetos pontiformes dentro do próton. Esses objetos pontiformes foram identificados como os quarks, né, que já haviam sido propostos por Gell-Mann alguns anos antes dessa experiência. Então, pessoal, nós não estamos vendo as cordas dentro do próton, né, e tem um problema aqui com o espalhamento de ângulos fixos, então a teoria de cordas não deve servir para estudar o espalhamento de Hadron. Certo? Isso foi o que aconteceu no final dos anos 60, início dos anos 70, demorou um ano, dois, para as pessoas realmente terem uma certeza sobre isso. Né? E nessa época, coisa atrapalhando. E nessa época surgiu no início dos anos 70, então alguns anos depois, o computador está vivo. Alguns anos depois, surgiu a cromodinâmica quântica, a QCD, no início dos anos 70, e a QCD ela consegue descrever bem a interação de partículas que interagem fortemente. Na verdade, não é fácil para a QCD explicar como é que rádios interagem, isso não é trivial. Mas a cromodinâmica quântica explica como é que os quarks e os gluons interagem. Como os quarks e os gluons estão dentro dos hadrons, então mais ou menos a gente fica satisfeito. Mas a física hadrônica ela ainda é um problema ainda para a QCD. Tá? Então esses problemas todos aqui, enfrentados pela teoria de cordas, eles são resolvidos, pelo menos parcialmente, pela correspondência da SFT. Tá? Então, não sei se vai dar tempo de falar na semana que vem, mas vou comentar aqui. Essas cordas aqui, elas foram supostas, por simplicidade, porque não havia motivo para fazer diferente, elas foram supostas e imersas num espaço chato, no espaço de Minkowski. Mas se você puser as cordas no espaço anti-de Sitter, o regime de ângulos fixos ele é modificado. E aí a corda no ADS, se você calcular a amplitude veneziana no ADS, ela dá o comportamento correto de ângulos fixos. Então é um problema histórico das cordas. Esse problema é resolvido se você considera um espaço anti-de Sitter. Então é uma pista
de que a descrição de Hadamard, pela teoria de cordas, ela não deveria ser para a corda do espaço chato, mas deveria ser a corda do espaço curvo. Tá? E outras conexões que a gente vai falar mais adiante. Então, sobre a QCD. E em particular a física de Hadamard. Bom, uma outra ação para a corda relativista é essa aqui. Tá? Eu aproveitei aquele raiz de menos G que apareceu lá na ação de Navier-Stokes, né? Aquela métrica induzida, e multipliquei por esse termo aqui, que tem a cara de um termo cinético em duas dimensões. Tá? Você pode mostrar, não foi o Polyakov quem sugeriu essa forma, foram outros pesquisadores, mas ficou conhecido com o nome dele porque ele conseguiu quantizar a corda nessa forma aqui. Dá para mostrar, se você derivar essa ação e obtiver as equações de movimento, dá para ver que elas são exatamente equivalentes às que você obtém por Navier-Stokes. Então, classicamente, essa ação e a ação de Navier-Stokes produzem o mesmo resultado. Quanticamente, isso não é trivial de ser estabelecido. Tá? Porque a quantização da Navier-Stokes é um pouquinho mais complicada que a quantização dessa ação aqui. Essa ação é realmente, o fato dela não estar, o x' está fora da raiz quadrada, simplifica o problema. Tá? E é mais fácil quantizar essa ação aqui do que a ação de Navier-Stokes. Então, em geral, o pessoal que estuda cordas gosta mais dessa ação aqui. E ela também é interessante porque ela pode ser generalizada mais facilmente para o caso da supercorda, que eu vou falar em seguida. Bom, eu já tinha falado, não tinha mostrado o desenho. As cordas podem ser abertas ou fechadas. Isso vai ter uma certa diferença porque quando você resolve uma equação diferencial, as condições de contorno, né, são relevantes. Né? Se você muda as condições de contorno, muda o problema. E as condições de contorno numa corda aberta são diferentes da corda fechada. A corda fechada, essencialmente, a condição de contorno é periódica. Né? E a corda aberta, não. A corda aberta você tem que impor algum tipo de condição nas pontinhas da corda. Né? Então, isso gera teorias que são um pouquinho diferentes. Então, você, em princípio, tem que trabalhar com uma corda aberta e corda fechada. Então, a partir dessas ações, a gente pode obter as equações de movimento e podemos quantizar também as cordas. Tá? Eu não vou discutir a quantização porque a quantização é longa. Tá? Eu só vou mostrar o resultado aqui e discutir um pouquinho o resultado. Tá? Bom, então os seguintes resultados. Então, aqui eu estou distinguindo, né? Como eu falei, acabei de falar, né? As condições de contorno são diferentes, então a quantização na corda aberta ou fechada, elas têm propriedades um pouco diferentes entre si. Então aqui, essa corda que eu estou pensando aqui é a corda descrita pela ação de Navier-Stokes ou pela ação de Polyakov. Tá? Essencialmente vai dar, nesse caso, o mesmo resultado. Então, quando você quantiza, aparecem estados. Né? O resultado da quantização, essencialmente, você encontra os estados quânticos daquele sistema. O que a gente encontra são estados com diferentes spins. Está falando aqui, mas spin 0, spin 1, spin 2. O último spin é qual? Está tapado? São spins inteiros maiores. Aqui, esse caso aqui é o caso, não dá para ver, é o caso massivo. São vários spins, pode ser 0, 1, 2, vai se revelar de novo. 0, 1, 2. Aqui são vários spins, mas a diferença fundamental entre essa parte inicial da tabela e a parte de baixo é que alguns estados têm massa e outros não têm massa. Coloca só em tela cheia, botão dentro. Só em tela cheia? Mas aí, ó, fica assim. Comando 2. Hã? Comando 2. Comando 2?
Comando 2 não acontece nada. Essa, clica essa. Tem que fazer um curso. Tela cheia fica assim. Não sei porquê, mas aqui. Ué? Eu fiz um comando aqui que aí ele volta. Então aqui são vários estados massivos, tá? E esses estados aqui, spin 0, spin 1, spin 2, são estados com massa zero, e tem o estado taquiônico também. Essa é uma característica das cordas. Em geral aparecem táquion. O que é o táquion? Uma partícula, um estado quântico de massa quadrada, ciência massa quadrada, negativa. Tá? Então seria um objeto, vamos dizer, proibido. Não é? Na verdade, em teoria de campos, esse táquion ele é importante na formulação do campo de Higgs. Você coloca esse táquion lá, mas você na verdade não espera observar o táquion. É um termo que você bota na Lagrangiana do Higgs. Tá? Mas você bota um potencial quártico, né, para superar esse táquion. Tá? Você acaba não observando o táquion no caso do Higgs. Mas esse táquion ele aparece simplesmente na corda e é um probleminha lá. Esse cara seria um estado instável. Tá? A gente vai ver que no caso da supercorda o táquion vai desaparecer. Isso aqui é o caso da corda comum, o táquion está lá. Tanto na corda aberta quanto na corda fechada. Tá? Existe, no caso da corda fechada, além do táquion, com spin 0, tem também um dilaton, tá? De massa zero. E aí não tem esses modos aqui na spin 1 na corda fechada, mas tem compensação, tem o campo que seria o fóton, né? É o campo AMI, né? Tem um fóton de spin 0, é abeliano. E aí quando eu vou aqui para a corda fechada de spin 2 não tem esse modo, mas aparece aqui na corda aberta não tem, mas na corda fechada tem um modo de spin 2 sem massa que a gente identifica como sendo grávido. Então, em princípio, o problema da gravitação quântica estaria resolvido, né, pela teoria de corda. Tá? Porque o grávido aparece naturalmente na teoria de corda. Só que, né, a gente vai falar da dimensão criada. A corda não é definida em 4 dimensões. Então, você pode forçar a corda para existir em 4, mas aí vai ter uma série de problemas. Tá? Então, a teoria de cordas é tratada hoje em dia como uma candidata a descrever a gravitação quântica, mas isso ainda não é uma coisa completamente compreendida. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso adiante. Mas o fato dela ter o grávido é uma coisa muito interessante. Tá? Potencialmente ela pode ser a teoria da gravitação quântica. Enquanto que na teoria de campos comuns, se você tentar quantizar simplesmente o gráfico em 4 dimensões, a teoria não é consistente. Uma pergunta. Por que na afirmação quando você continua com a corda fechada é o gráfico? É só porque spin 2? Spin 2. É um estado de massa zero e spin 2. É isso. Aí tanto que historicamente é até meio engraçada essa história. Quando o pessoal estava tentando estudar hadrons, eles já conheciam esse estado aqui, mas ninguém sabia que estado era esse. Então o pessoal tentava usar um projetor para jogar fora esse estado. Esse estado estava ali perturbando. Quando a teoria de hadrons caiu naquela época, acho que os pesquisadores que foram persistentes, né, resolveram continuar estudando a teoria de cordas. Aí alguém teve essa brilhante ideia de vamos repensar esse cara de spin 2 aqui como sendo grávido, né? E pensar a teoria de corda não como uma teoria de hadron, mas como uma teoria de unificação e incluindo a gravitação. Mas inicialmente o pessoal não sabia o que fazer, era um estado de spin 2 sem massa. Tá? Por isso que a gente associa com o grávido. Porque na relatividade geral é um tensor que está associado ao grávido. Esse tensor é associado com o spin 2. Tá? O grávido, a gente nunca mediu o grávido. Só agora
agora, né, há pouco tempo, foram medidas as ondas gravitacionais. Né? O graviton seria a quantização das ondas gravitacionais. Então, imagina, se demorou 100 anos para medir a onda gravitacional, vai demorar mais um ano, mais 10 anos, 100 anos para descobrir o graviton. Né? Então, e é por causa disso, ele é um estado de spin 2 sem massa. Tá? Por isso que a gente chama esse cara de graviton. E esse cara, por que esse cara é o fóton? Que é um estado de spin 1 de massa zero. Então, é um estado vetorial, é natural chamar esse cara de fóton. Tá? Tem um campo escalar, que é chamado dilaton, e tem esses caras aqui de massa quadrática negativa, que são os táquions, que são, vamos dizer, uma parte indesejada, aí, uma outra parte indesejada aí na teoria de cordas. Mais perguntas? Bom, já me perguntaram ontem, né, como é que aparece essa dimensão crítica, né? Essa dimensão crítica que no caso dessa corda que eu estou discutindo, que seria a corda de Nabugoto, né, ou de Poliaco, ainda não tem férmio nessa corda, né, como vocês podem ver aqui na transparência anterior, só tem spin inteiro, né? Isso na verdade é a corda bosônica, né? Por enquanto é a corda que a gente estudou, é a única corda, que foi como foi historicamente surgiu a corda bosônica, depois é que se introduziram os férmions. Tá? Então nessa corda a dimensão, é possível mostrar que a dimensão crítica é 26. Vou ver se eu consigo mostrar aqui. Não deu tempo de ontem para hoje passar essas contas para o... Piorou. Deixa eu achar o ponto aqui. Então, os modos da corda, os modos de vibração da corda são representados a partir desses operadores aqui. Tá? E esses operadores, eles são divergentes, como acontece normalmente em teoria de campos. Tá? E esses dois pontinhos aqui está significando que eles foram ordenados normalmente. Você tem que fazer uma certa renormalização nesses estados. Tá? Vou passar bem rápido aqui, mas quem quiser, isso é o livro do Becker e Schwartz. Tá? Tem isso também no Bartons Weaver. Então a massa ao quadrado é menos PMI, né? Esse menos é por causa da métrica que a gente está usando. Tem uma constante A aqui que vai ser identificada com o número 1, ela vai ser identificada com a unidade. E esse N é uma espécie de operador número na teoria de cordas. Tá? Esse cara vai ser divergente, essencialmente esse cara vai ser divergente, ainda não está normalizado aqui. Né? Então esse cara aqui é como se faz a renormalização dele. Esse cara é o cara puro, né? Esse aqui já é o renormalizado, e tem um termo aqui, um somatório de N de 1 até infinito. Esse somatório de N de 1 infinito é infinito, né? Esse cara aqui é divergente, certo? Mas, aí tem um truque, né? Não sei se vocês conhecem o truque da função zeta. É o método mais eficiente de fazer uma regularização e uma renormalização, mas ela é tão eficiente que você acaba ficando achando que é mágica, tá? Mas essa é só uma maneira, ninguém acreditaria se só fizesse dessa maneira aqui. Você pode fazer de 20 maneiras diferentes e chega no mesmo resultado, então você acaba acreditando. Né? É que esse somatório em N você pode escrever como a zeta de S, ela é um somatório de N elevado a menos S, então seria a zeta de menos 1. Né? Só que esse somatório só é definido para quando o real de S é maior do que 1. Mas é possível você fazer uma continuação analítica na função zeta e calcular quanto é que é a zeta de menos 1 que leva esse cara nesse. Aí dá esse resultado
famoso aí, que a zeta de menos 1 é menos 1 dozeavos, né? Então essa soma aqui de 1 infinito não dá infinito, dá menos 1 dozeavos, né? Depois de regularizada. Tá? Então você substitui esse menos 1 dozeavos aqui, tá? E vai gerar esse cara aqui então, menos 1, esse D é a dimensão do espaço-tempo. Então vai dar D menos 2 dividido por 24. Tá? Então, para que as coisas funcionem direitinho, eu preciso que esse cara aqui dê 1, tá? Para poder voltar lá na condensação da corda e as coisas funcionarem. Tem várias maneiras de fazer essa conta, tá? Essa é só uma maneira que ele acha que mais prática, eu estou mostrando para vocês. E aí, para isso aqui dar 1, o D tem que ser igual a 26, né? Certo? Então, pô, mas é um negócio mágico lá da função zero e tal. Mas tem, eu não consegui achar no livro, mas tem uma maneira que é mais sistemática, menos mágica, vamos dizer, que é construir os operadores como se fosse o operador A e a Dagger do oscilador harmônico, né? Vocês sabem que o comutador de A e a Dagger dá 1, né? Mas se você construir os comutadores daqueles operadores A daqui da corda, na verdade existe um conjunto infinito de operadores associados a esses caras, é chamada álgebra de Virasoro. Tá? E aí surge, quando você calcula o comutador desses caras, surge um termo que tem exatamente essa constante aqui, e esse cara tem que ser igual a 1. Se não for 1, a álgebra bagunça toda, você não consegue quantizar a teoria. Tá? Então, é uma maneira mais trabalhosa, essa aqui é a maneira mais rápida, né? Mas existe uma maneira mais trabalhosa, então, de você chegar no mesmo resultado. Então, quem quiser olhar, depois quiser discutir, né, pode dar uma olhada aí nesse Becker, Schwartz, tem no Bartos Weber também. Tá? Então, voltando aqui, então quando você quantiza a corda, ao contrário da maioria das teorias em física, a dimensão você escolhe, por exemplo, teoria de campos. Né? Vou construir uma teoria de campos em 4 dimensões, né? Mas pode fazer em 2, pode fazer em 3. Né? Mas a primeira coisa que você faz assim, não, qual é o espaço? É o espaço de Minkowski em tantas dimensões. Mas no caso da teoria de cordas, ela ingenuamente foi feita também no espaço de Minkowski, por exemplo, em 4 dimensões, mas depois se descobriu que isso não era consistente, você precisava trabalhar com mais dimensões. Tá? Então é uma das poucas teorias de física que fixa o número de dimensões. No caso da corda bosônica, esse número é 26. Tá? Bom, então tem uma coisa importante aqui do ponto de vista fenomenológico, né? Que é que existe um dílaton, que é um campo escalar, um fóton, que é um campo vetorial, e o graviton, que é um campo espidorial, todos sem massa. Isso aí vai ser super importante para a correspondência da SFT, esses campos sem massa na corda. Tanto que aqueles massivos eu deixei para a última linha e nem falei muito deles. Tá? E esses aqui vão ser muito importantes para a correspondência. E os táquions representam uma espécie de instabilidade na teoria de cordas. Tá? Então, se você tem um modelo, por exemplo, de Bartos Weber, que tem alguns trabalhos onde ele usa os táquions para descrever a evolução do universo no modo estável, ele associa isso com os táquions e tal. Mas, em geral, os táquions são coisas que você quer empurrar para baixo do tapete, quer se livrar deles. Mas na corda bosônica, eles estão lá. Tá? Bom, então, eu já falei bastante da corda bosônica, vamos passar agora para a supercorda. Por que eu vou falar de supercorda? É porque a correspondência da SFT, ela é uma correspondência entre a supercorda em 10 dimensões, que a gente vai ver aqui a dimensão crítica, e uma teoria de campos em 4. Essa é a forma mais comum da correspondência. Então não é da corda bosônica, já é da supercorda. Então vamos falar um pouquinho da supercorda. Então, claro que quando a supercorda foi inventada, não existia correspondência da SFT. A supercorda surgiu no início dos anos 70. Então foi simplesmente pelo fato de que a corda, como a corda comum só tinha modos de spin inteiro,
né? Parecia antinatural quando você queria descrever um próton. Um próton tem spin meio, mas como é que você vai descrever um próton? Não faz sentido, né? Então o natural era forçar algum jeito de aparecer um módulo de spin semi-inteiro na porta. Isso quem inventou foi o Pierre Ramon. Ele inventou então esse termo aqui, ó, que é um termo da cara do termo de Dirac, né? Certo? Esse psi é o spinor de Dirac, e esse mi aqui é no espaço-tempo. Tá? Só que esse pedaço aqui é na folha de mundo. Tá? Então, essas matrizes gama são 2×2. Essa derivada aqui em cima da tau e sigma. Tá? Esse cara aqui, então, são aquele tau e sigma. E esses spinores aqui são spinores de decomponentes. Né? A gente ainda não descobriu qual é a dimensão aqui, eles são decomponentes de 0 até D-1. Tá? Então, isso aqui já está na linguagem moderna, né? Essa linguagem não era conhecida até então, mas assim como hoje em dia é como a gente escreve a ação da supercorda. E aquele raiz de menos G da métrica induzida, eu fiz uma escolha de calibre, que chama, escolher certos parâmetros, de tal maneira que o raiz de menos G, está apagado aqui, o raiz de menos G nesse tal calibre conforme, ele é igual a 1. Tá? Então essa é a maneira mais simples aí de escrever a ação da supercorda. Esse cara aqui, então, é o remanescente da ação de Nabucco, que seria naquela forma do Polyakov, né? Sem a raiz quadrada, só a raiz quadrada só do menos G. E esse aqui é um termo novo, que é a parte fermiônica. Né? Então é como se esses psis aqui, é como se eles fossem, né? Eu tinha desenhado antes, a folha de mundo. Eu tinha desenhado aqui a folha de mundo.